amigos, 17 horas. Então, entrando ao vivo agora, para que nós possamos então bater um papo sobre todos aqueles assuntos que nós vimos e que prometemos, né? Como nós vimos, o primeiro assunto de hoje é o assunto, aliás, mais importante hoje é o do coração, certo? Do cérebro cardíaco, que é uma coisa super importante que nós vamos conversar daqui a pouco, tá? Mas nós temos uns outros assuntos paralelos, que foram perguntas que chegaram e que eu vou ter que responder. Nós falamos sobre o cérebro cardíaco. A primeira que tem chegado muito é sobre uma inquietação de diversos alunos meus, ex-alunos, etc., amigos, companheiros de pesquisa também, colegas de pesquisa, sobre inclusive pais de alunos, amigos meus, sobre a desinformação incrível de alguns profissionais. Profissionais super importantes, profissionais que deveriam estar informados o tempo todo ou se informando o tempo todo. Então, isso é um problema sério, né, que nós precisamos, então, estar resolvendo o mais rápido possível. Antes, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não reparei se eu estou com o microfone correto, tá? Ninguém respondeu ainda sobre... Estou com o microfone correto, ok. Então, parece que está tudo ok. Se alguém tiver com problemas de áudio, vídeo, etc., me avise, por favor. Tá? Bom, então, primeiro assunto importante, então, sobre isso. Essa inquietação das pessoas em relação à desinformação tem a ver com uma coisa que eu coloquei aqui nas minhas anotações para lembrar de falar hoje, que é conhecimento versus acomodação. Gente, eu vivo comentando sobre as coisas mais importantes que eu considero que são mais importantes do mundo, que são amor e conhecimento. Todas as minhas palestras, todos os meus encontros, todos os bate-papos, mesas redondas que nós fazemos, encontros com jovens, com adolescentes, tudo, eu bato muito nessa tecla da importância para a vida, a importância básica para a vida do amor e do conhecimento. São dois alicerces que são fundamentais. Lógico que a saúde tem que estar presente também, mas são dois alicerces fundamentais para que a nossa vida tenha sentido. Sem amor, sem conhecimento, não tem sentido. Bom, o problema, amor nós temos comentado muito, temos vídeos a respeito, aquele meu último livro, O Menino dos Jornais, tem vários artigos sobre isso, na segunda parte, que são as reflexões, e na primeira parte, vários contos também relatando a parte do amor. Agora, e vamos ao conhecimento. Aliás, também fala de conhecimento. Agora, vamos ao conhecimento. O conhecimento é uma coisa dinâmica. Tem que ser uma coisa dinâmica, o conhecimento tem que ser dinâmico, ele tem que estar permanentemente sendo alimentado, sendo atualizado, é óbvio, porque o mundo gira, o mundo muda, as pessoas mudam, as crianças vêm diferentes e as coisas aparecem, a tecnologia avança. Então, nós precisamos estar acompanhando o desenvolvimento por meio do conhecimento. O conhecimento é básico. E, obviamente, nós precisamos estar amando, ou seja, amando a nós mesmos e podendo compartilhar esse amor com as pessoas, porque é isso que dá o sentido, é o amor e o conhecimento. Então, vamos ver o que está acontecendo em relação a conhecimento e por que os meus amigos estão tão inquietos. É porque eles vão conversar com um profissional de uma determinada área. Eles acabaram de ler, uma semana atrás, ou 2 semanas, ouviram um documentário sobre algo relacionado àquela profissão daquela pessoa que eles estão conversando. E a pessoa não viu o documentário, não sabe do que se trata, e imediatamente diz: isso não é real, isso não tem comprovação científica, isso é balela, não acredite nessas coisas, isso é pseudociência. Sem sequer verificar. Gente,
Isso é acomodação ao conhecimento. Várias pessoas que eu conversei, que eu tive esse contato, que fiquei também mal impressionada, obtiveram o conhecimento básico nas suas universidades, nas suas faculdades, por meio daquilo que os professores passaram para eles. Inclusive, muitos me mostram só o caderno de anotações dos professores. Menos mal, também leram os livros, texto daquelas disciplinas que eles tiveram, mas ficou ali. Não evoluíram mais nada. Gente, um livro, texto, é um livro atrasado, é óbvio. Por quê? Porque o conhecimento anda a passos largos. A todo momento, nós temos novos assuntos, novas ideias, novas descobertas, novas conclusões em todas as áreas, em todas as áreas. E quando nós estamos cientes de que nós somos o máximo em termos de conhecimento, porque tiramos notas ótimas na faculdade e lemos todos os livros e anotamos tudo que o professor falou, nós estamos atrasados. É óbvio que estamos. Então é muito importante, mas muito importante mesmo. Inclusive para que nós estejamos satisfeitos conosco, tá? Que nós estejamos evoluindo diariamente, pelo menos no assunto da nossa profissão, no assunto, naquele tema que nós escolhemos como profissão, como ideal de vida, etc. Para que nós estejamos sempre evoluindo. Isso não será visto apenas pelos livros-texto. Mesmo que o livro-texto seja da edição desse ano. Não adianta, porque todas as pesquisas, todas as conclusões, todas as invenções, todos os conhecimentos novos que estão surgindo a cada minuto, estão sendo publicados nas revistas especializadas, estão sendo publicados em trabalhos acadêmicos que estão sendo feitos sobre pesquisa, não aqueles trabalhos acadêmicos que são apenas de revisão literária. A revisão literária está revendo uma coisa que já foi escrita há muito tempo. Eu estou falando exatamente contra isso. Eu estou falando que o que nós precisamos é de estar adquirindo conhecimento com aquilo que está sendo descoberto agora, com as novas conclusões, com os novos estudos, principalmente se esses estudos são estudos de pesquisa de campo. Para isso, nós temos que estar, no mínimo, lendo as revistas especializadas, diariamente, na nossa área. Se nós tivermos tempo, vamos ler revistas de outras áreas que têm a ver com a nossa área, mas ler as revistas. Mas não é ficar com o texto da revista, porque há revistas que não são revistas técnicas, revistas especializadas, que são as revistas semanais, revistas mensais do dia a dia, que também trazem assuntos interessantes. Só que esses assuntos interessantes nós não devemos ficar naquele artigo escrito por um jornalista. Nós temos que pegar as origens e buscar as origens. Então, isso é exatamente assim que nós temos que ver. Por exemplo, os biólogos, os médicos que não estão fazendo isso, com certeza não estão sabendo dos vasos transcorticais que acabaram de ser descobertos. O que é isso? Descobriu-se que todos os nossos ossos têm dentro deles uma infinidade de vasos sanguíneos. Ninguém sabia disso. Isso foi descoberto por acaso, quando estava-se tentando verificar o que eram aquelas coisas que apareciam dentro dos ossos de camundongos, etc. Então, esses vasos transcorticais, todos nós temos e que nós não sabíamos disso, é coisa nova, é conhecimento agora, desse ano, do final do ano 2018, tá? Então, nós precisamos saber. Por que nós precisamos saber? Porque esses vasos, eles têm como função principal, tá? Eles são muito finos e compõem praticamente um novo sistema sanguíneo interior aos ossos. E eles ajudam que todas as células do sangue e, mais importante ainda, as do sistema imunológico, elas se espalhem de uma forma bastante rápida e bastante eficaz por todo o corpo. Aonde saiu isso? Isso saiu numa revista mensal, na Galileu.
Sim, saiu no Galileu. Nós vamos ficar só com essa informação? Negativo. Nós vamos ver quem foi que publicou isso, quem que está descobrindo isso. Quem está descobrindo isso é um pesquisador na área de imunologia chamado Matheus Gunzer. Aí nós vamos chegar a Matheus Gunzer e ver onde é que ele trabalha. Ele trabalha na Universidade de Drewsbury, Essen. Então vamos verificar a Universidade de Drewsbury, Essen, Matthias Gunzer, e vamos então pesquisar nos trabalhos dele o que ele descobriu de verdade, como está a pesquisa, como está o andamento. Se a gente tiver contato com algum daqueles pesquisadores que trabalha com ele, vamos entrar em contato, se for íntimo nosso, vamos ter que conversar com ele, vamos ver quem mais está nessa pesquisa, quais são os pares que estão fazendo pesquisas semelhantes, e com isso nós vamos então ter um conhecimento mais aprofundado de uma nova descoberta, que são os microvasos sanguíneos que tem por todos os nossos ossos e que fazem uma transmissão quase instantânea, bem rápida, das células sanguíneas e das células do sistema imunológico. Isso daí vai ajudar bastante a todos nós a entendermos o sistema imunológico, mais razão ainda, e entendermos coisas que acontecem na musculatura e nos ossos, e que muitas vezes nós não sabíamos que poderia estar ocorrendo por causa dos vasos sanguíneos no interior. Então isso é para quem? É para quem é médico, para quem é biólogo. Então, em vez de ficar apenas com as aulas dos professores, os livros textos, mas não, ficar com as pesquisas de campo. E os estudos que foram publicados, como esse que, vamos ver em que revista foi publicado, deve ter sido num dos anuários, nos anuários não, nas revistas especializadas da própria Universidade de Drewsbury, Essen. Né? Então, isso é um detalhe importante para todas as áreas. Para medicina, biologia, farmácia, engenharia, todas. E, logicamente, para todos os professores. É muito importante que os professores façam isso, porque o que eu tenho ficado muito decepcionado é que professor que normalmente tem que estimular o aluno nas pesquisas, nos estudos, na busca de conhecimento, na elaboração de conhecimento, eu tenho visto muito professor acomodado ao conhecimento que adquiriu na faculdade, ou que está escrito no livro que ele trouxe debaixo do braço quando ele estudou na faculdade. Gente, se atualiza com o quê? Com os módulos, com os livros textos das séries que ele vai dar aula. Espera aí, não pode ser assim não, tá que nem o médico que se atualiza com o representante do laboratório farmacêutico. Aí a gente vai saber apenas o que querem que a gente saiba e não o que nós precisamos saber para evoluir e realmente ter um papel de importância na nossa sociedade. Todos vocês, meus colegas, meus amigos, meus alunos, meus ex-alunos, todos têm muita coisa a produzir, muita conclusão maravilhosa a chegar, muito trabalho a apresentar, muito texto a escrever. Vamos fazer isso. Eu hoje mesmo estava reunido com meus professores, lá no Colégio UP, já que a semana que vem nós começamos o ano letivo, dizendo, lembrando que alguns deles já assistiram, muitos de vocês já devem ter assistido, um videozinho que sai publicado aí nas redes sociais, de um professor sentado com seus alunos e perguntando a eles, vocês sabem qual é o local mais rico, onde estão as maiores riquezas do mundo? Aí ninguém sabia. O local onde estão as maiores riquezas do mundo é o cemitério. Porque lá está enterrado o livro que não foi publicado, a ideia que não foi exposta, tá? O trabalho que não foi feito, o amor que não foi compartilhado. Ou seja, é no cemitério que está tudo isso. Ou seja, quanta gente foi para o túmulo levando um monte de coisa que poderia estar eternizando a sua passagem por esse planeta. Quanta gente. Porque a partir do momento que você escreve um livro, eu, graças a Deus, já escrevi 5. O 5º acabou de sair. Tá? Você deu aula, você conversou com alguém, você trocou ideias sobre aquilo que você pesquisa, suas conclusões com alguém. Aquilo está eternizando você, está eternizando alguma coisa. Porque a gente não está aqui para
ser eterno. A gente está aqui para alimentar o conhecimento das pessoas, principalmente compartilhar amor com o conhecimento. É para isso que a gente está aqui, gente. Então, esse momento que eu queria falar com vocês sobre conhecimento versus acomodação é exatamente isso. Tá? Ou seja, vamos dedicar o nosso dia a dia, cada um dos nossos dias, a fazer um planejamento de maneira que essas horas que nós estamos acordados, do momento do acordar ao momento de dormir, nós estejamos fazendo produção maravilhosa de vida. Isso significa estamos dando valor a cada segundo da nossa existência. Quando a gente passa pelo dia e deixa só o dia passar, e às vezes a gente diz, poxa, o dia está demorando a passar, nós estamos jogando fora nada mais, nada menos do que vida. Exatamente isso. Então, vou fazer um planejamento, eu tenho ensinado a todo mundo isso. Aquele meu vídeo, Reflexões sobre o Sentido da Vida, ele fala exatamente sobre isso. Ou seja, ele mostra exatamente a necessidade que nós temos de planejar um dia para que cada momento do nosso dia seja um momento de prazer, satisfação, alegria, bem-estar. É exatamente isso. E não deixando de incluir nesse nosso dia um momento de lazer, um momento de nada fazer. Tá? Para chegar no final do dia, antes de dormir, antes de escrever o Diário do Futuro, vamos rever o Diário do Futuro, você perguntar para você mesmo, gente, será que valeu o meu dia? Se você responder, meu dia valeu, maravilha, sua vida está valendo. E amanhã vai ser melhor ainda. Agora, se você chegou no final e disse, não, eu estou cansado, não fiz nada, não consegui fazer isso, reflita e vamos rever a nossa rotina, tirar o que não presta, colocar o que a gente quer, colocar mais uma coisa. Eu não tenho tempo para nada, então coloque mais uma coisa que você gosta. Porque ao colocar mais uma coisa que você gosta, você vai ver que seu cérebro vai ficar tão leve, sua mente, aliás, vai ficar tão leve, que de repente vai sobrar mais tempo para aquilo que você, para o seu dia, para você fazer as coisas. Entenderam? É isso. Então, conhecimento versus acomodação, o que eu queria falar é comentar primeiro sobre esse novo conhecimento, para meus amigos, ex-alunos, colegas de pesquisa, alunos atuais que são biólogos, médicos, etc. Principalmente meus alunos de neurociência, né? E que entram e que são curiosos, todos os meus alunos de neurociência, todos os que eu tive até agora, eu só vi curiosidade mesmo, todos muito curiosos e crescendo no conhecimento. Tá? Principalmente os que são também psicanalistas, né? Então esse é o detalhe. Vamos batalhar em cima de desenvolver novos conhecimentos. É isso. E tem mais isso. Conhecimento não é só o que já foi escrito, que já foi publicado, que já foi pensado, não. Conhecimento é o que nós vamos construir a partir daquilo que foi pensado, a partir daquilo que foi concluído. Então é muito importante que nós estejamos concluindo coisas novas, questionando coisas antigas e buscando em campo entender mais e mais. Porque lembra que somos nós que somos os pesquisadores. Cada um de nós, sejamos médicos, biólogos, farmacêuticos, professores de todas as áreas, tá? Historiadores, todos matemáticos, todos nós somos pesquisadores. Deveríamos ser. Então vamos exercer o nosso papel de pesquisador como? Para meus amigos que são professores, em sala de aula mesmo, é uma das áreas importantes da pesquisa nossa. Então nós vamos pesquisar o quê? Como estão os alunos, como está o desenvolvimento deles, como está a inteligência, como eles estão entendendo as coisas. Você vê, as diferenças são muito grandes e essa pesquisa é importante. Como são grandes as diferenças? Você pode reparar que a maneira dos nossos alunos aprenderem muda
de aluno para aluno, de ano para ano, de série para série. Então, não tem uma lógica. Nós, seres humanos, não temos uma fórmula. Até tem um artigo que eu vou comentar com vocês futuramente, que são pesquisadores contestando a ideia de muitos neurocientistas que dizem que nós somos semelhantes a um computador. E eles dizem, não somos, o computador é programável e o nosso hardware muda a cada momento. Quem gostaria de comprar um computador cujo hardware muda a cada momento? Bom, eu gostaria. Só em você ver, eles estão contestando uma coisa que eu já contestei. Porque uma das coisas que eles disseram é isso. Era para eu falar isso futuramente, vamos comentar agora. São pesquisadores de neurociência dizendo, e biólogos, dizendo que nós não somos, não se pode comparar o ser humano com um computador, porque ele é completamente diferente. Nós temos hardware, nós temos coisas semelhantes a hardware, coisas semelhantes a software, mas o nosso hardware não é fixo, ele não é previsível, porque ele se altera a cada momento. É óbvio, porque nós somos um computador muito mais evoluído que aqueles que nós somos capazes de produzir. Nós somos um computador cujo hardware se adequa sozinho ao que é necessário se adequar sozinho. Então, ele não precisa ficar recebendo atualização. Então, eu vou até contestar esse trabalho dele, dizendo que não, nós somos sim, só que nós somos mais evoluídos, porque os computadores atuais precisam estar recebendo atualização o tempo todo. Como não pode atualizar o hardware, eles então atualizam o software que modifica a maneira do hardware trabalhar. No nosso caso, o próprio hardware nosso é atualizado. Você vê, nossas redes neurais, que num computador elas são fixas e não são modificáveis, no nosso cérebro elas são modificáveis. As nossas redes neurais se modificam o tempo todo, então o hardware é modificável. Então nós somos um computador sim, só que muito mais evoluído. Tá? Isso é para eu contestar depois, não é para contestar agora, porque não é esse o nosso trabalho de hoje. Vamos às outras os dois questionamentos para poder ir para o trabalho, para o nosso assunto principal, que é o cérebro cardíaco, o cérebro do coração. Bom, o outro foi sobre carência afetiva e desmotivação. Eu tenho recebido, e tem sido muito preocupante, perguntas, questionamentos, pedidos de socorro de pais, parentes, amigos, de adolescentes, normalmente na faixa de 15, 16, 17 anos, que estão totalmente desmotivados para com a vida, entrando nas drogas, ficando pior ainda, coisas assim. Bom, nós já comentamos e comentamos sempre sobre isso, vou só falar rapidamente, que nós temos vídeos e artigos sobre esse aspecto, que todo adolescente, toda criança e todo adolescente que sai procurando coisas diferentes para fazer, é porque está precisando. Por que está precisando? Porque está carente, está faltando alguma coisa. Então, quando está faltando alguma coisa, a pessoa sai procurando aquela coisa. Esse é o problema. Então, o foco nosso tem que ser na carência, na identificação da carência. O foco nosso não é dizer não fume maconha, não vá para droga, não saia de noite, não se corte, não se automutile. Não, não é isso. Porque isso é uma consequência, é uma compensação que ele está fazendo para aquela carência que ele está sentindo. O que nós temos que atacar é, primeiro, identificar as origens dessa carência. Muitas vezes, a responsabilidade dessa carência é até nossa, se nós formos os pais dessa criança, ou os tios, ou os parentes, ou o irmão, ou o amigo. Pode ser, nós não somos os culpados, mas nós podemos ser os responsáveis pela carência ou os responsáveis por não ligar para essa carência sem fazer a compensação que essa pessoa precisa. Então, o primeiro passo para todos esses pais, esses amigos, esses parentes que estão com adolescente entre 15 e 17, qualquer idade, né? Mas os que eu mais tenho recebido aqui é tudo na faixa de 14, 15, essa semana foram 10 de 17 anos, 7 a 8, que eu não contei, de 16 para baixo, né? E que estão em situação
meio complicada. Então, o primeiro passo, vamos identificar. Como? O primeiro passo é a identificação, vem com o primeiro passo, que não é. O primeiro passo é ouvir, ouvir. Então, nós temos que nos disponibilizar a ouvir. Muita gente, aliás, só precisa ser ouvido. Muita gente precisa apenas de um ouvido à disposição. Ela não quer nenhuma, às vezes não quer nenhuma recomendação, não quer nenhuma ajuda, não quer nenhum carinho, não quer nada, quer ser ouvido. Então, para quem puder, quem tiver junto com um adolescente desse, por favor, se predisponha a ouvi-lo, a emprestar seu ouvido. Se você perceber que ele não está se abrindo, porque você é amigo, você tem um relacionamento com essa pessoa, você é parente, você é pai, você é tio, você é irmão, então significa que ele precisa ser ouvido por alguém estranho, por alguém que ele possa falar à vontade, sem sentir que está decepcionando essa pessoa. Porque um grande problema na adolescência, na pré-adolescência, etc., é que muitas coisas que ocorrem com as emoções e com os sentimentos são coisas que esse adolescente acha que são coisas erradas, são coisas incorretas. Se ele falar, vai todo mundo falar, achar, ficar decepcionado com eles. E, poxa, você sentindo isso, você tem esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento, eu não lhe criei para isso. Então, o medo é muito natural. Então, por mais que nós, pais, nós, parentes, nós, amigos, sejamos muito abertos, o adolescente pode não ter essa segurança de que pode se abrir à vontade, que não vai decepcionar ninguém, ninguém vai se sentir decepcionado. Então, sentindo isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é procurar uma pessoa que seja neutra, que não seja conhecida, para que essa pessoa, então, possa emprestar o seu ouvido. É um jeito. E é uma coisa positiva, porque aí, pelo menos assim, essa pessoa vai ter, aos poucos, mais liberdade para se abrir, para contar. Então, isso é importantíssimo. Tem um amigo, tem um parente, tem um filho, tem uma que está com esses comportamentos que são ruins, em vez de você ir contra o comportamento, vamos ouvi-lo para sentir o que está levando ele a ir para aquele tipo de comportamento. Então, com isso, nós estaremos alcançando a origem e não alcançando a consequência. Porque se nós formos, como eu vi muitos pais fazerem, proibir a consequência, vem outra. Se você proíbe a droga, ele vai se automutilar. Se você proíbe a automutilação, ele vai se drogar. Ou vai fazer alguma outra besteira. Então, nós temos que descobrir a origem. Isso é muito importante. Então, para todas essas pessoas que entraram em contato comigo essa semana, aliás, em todo o período, né? A ideia é a mesma. Ou seja, por favor, se coloquem à disposição dessa pessoa para ouvir, sentindo que ela precisa falar mais e não vai conseguir fazer isso com você por causa do seu relacionamento com ela. Então, procure um psicólogo, procure um psicanalista, alguém neutro, alguém que não tenha relacionamento afetivo com essa pessoa, com esse adolescente, para que ele possa ficar mais aberto para poder falar o que quiser, porque não conhece a pessoa, não vai ter problema de decepcionar ou não. É muito importante isso. Então, esse é apenas a resposta que eu tinha que dar para essa a parte da carência afetiva, né? E desmotivação. Bom, gente, vamos a outra coisa que chegou, um monte de questionamento, pedido de socorro sobre isso. Normalmente é o quê? Aí é a educação. Pessoas cujos filhos têm algum tipo de distúrbio, transtorno, ou pior ainda, não tem distúrbio nem transtorno nenhum, mas tem pelo menos daqueles que são registrados pelo MEC como passível de ser colocado como atendimento educacional especializado. Aí, de repente, a pessoa tem uma dificuldade de aprendizagem, mas não tem autismo, não tem síndrome de Down, não tem dislexia, não tem descalculia, mas tem dificuldade de aprendizagem, né? E a escola simplesmente ignora, os professores simplesmente ignoram, desrespeitam essa dificuldade de aprendizagem
E a criança vai batendo aqui, batendo ali, repetindo de ano uma, duas vezes, porque não consegue ir adiante. E ninguém dá a menor importância, porque não tem laudo médico. Aquela história que eu falo, que laudo médico é proibido exigir. Aí a pessoa, não, como é que eu vou dar um atendimento especial a essa pessoa, um atendimento diferenciado, se não tem laudo? Não tem que ter laudo. Quem sabe se a pessoa tem dificuldade ou não, sou eu, professor, é você, professor, tá? Inês Santana falou uma coisa certa. Tem que haver, no assunto anterior, certo? Da carência afetiva. Tem que haver o diálogo para chegar a uma resolução com alguém totalmente neutro. É isso. Que seria um psicólogo, um psicanalista, etc. Viu, Inês? Sobre o assunto anterior de carência afetiva. Vamos então para o colégio. Colégio, então, o que nós precisamos? Nós professores, nós diretores de escola, nós coordenadores, lembrar que cada aluno é diferente, cada aluno tem uma dificuldade diferente, nós também temos dificuldades, e que nós precisamos respeitar essas dificuldades. Para vocês terem uma ideia, uma das mães que entrou em contato comigo tem um filho que está com um tumor cerebral. Esse filho tem um tumor cerebral, todo mundo sabe que ele tem um tumor cerebral. E como ele tem esse tumor cerebral, o que acontece? Algum médico conhece tumor cerebral? Muitos conhecem alguma coisa sobre tumor cerebral. Então, muitos médicos ainda não sabem qual é o efeito que aquele tumor cerebral causa naquele tipo de gente, de criança. Eu tive uma menina com tumor cerebral que o efeito fazia com que ela perdesse noção até da realidade, da verdade. E às vezes a gente achava que ela era mentirosa, e não era mentirosa. Era uma pressão cerebral que fazia com que ela não visse a verdade, ela visse coisas é, convenientes a ela, porque o cérebro nos protege o tempo todo. Outra menina que eu tive com um tumor cerebral, ela, de vez em quando, ela tirava notas ótimas, e de vez em quando ela não tirava nota nenhuma. Ela tirava 10 e às vezes zero. Porque se tivesse no dia em que havia alguma pressão no cérebro, ela não conseguia raciocinar. Se não tinha pressão no cérebro, ela raciocinava. Essa mãe me falou que o garoto dela, o menino dela, tem um tumor cerebral e que o efeito que ela percebe nesse garoto é que ele esquece muito facilmente as coisas. E ninguém dá a menor importância. Então avaliam ele da mesma forma, fazem as provas da mesma maneira, não dão outra chance, não analisam ele como ele é e sim o que ele fez no dia da prova. Logicamente, esse garoto é reprovado. Porque uma criança dessas, com qualquer tipo de dificuldade dessas, nós temos que fazer o que todos os professores dizem que fazem, que é uma avaliação processual. Ou seja, conhecer o aluno ao longo da nossa convivência com ele. Então, na hora que ele faz uma prova, ele tira zero, aí você diz, ué, ele fez a prova e tirou zero, mas ele é aluno nota 8 ou nota 9. Como é que ele tirou esse zero? Ah, ele deve ter tido algum branco, deve ter tido algum problema com o tumor cerebral dele, deve ter tido alguma coisa, e ele não conseguiu raciocinar nesse dia. Então, essa prova não valeu. Vou conversar com ele sobre o assunto da prova outro dia, para dar a nota correta dele, que é 8, é 9, é 10, é a nota dele. Ele é um aluno nota 8,5, então ele terá 8,5 por enquanto, até eu saber se ele evoluiu mais um pouco para dar 9 a ele, quem sabe. Mas nunca dá zero para o aluno que é nota 8, só porque ele errou tudo. Ele errou tudo por algum motivo. Então isso é uma coisa que as pessoas, quando estão totalmente bitoladas num trilho de metodologias educacionais retrógradas, vê a prova, ele se errou tudo, zero. Isso é bitolação, gente. Quem foi que errou tudo? Foi o aluno. Qual é a nota desse aluno? Ele é aluno nota 8. Então ele errou tudo por algum problema. A nota dele, por enquanto, é a nota que eu sei que ele é, 8. E agora vamos chamar, vamos fazer uma avaliação oral, vamos ver qual é o ponto de entendimento que ele está, se ele bloqueou alguma coisa, se ele evoluiu. Isso é que é ser professor, porque senão não precisa do professor. Basta você colocar um computador para dar aula e um computador para avaliar e o outro computador para corrigir, o outro programa de computador para corrigir. Pronto.
Para que tem professor gente, ser humano? O professor gente, ser humano, é para avaliar as coisas que a máquina não consegue ver. A máquina não consegue ver essa parte. Não, esse menino está com um tumor cerebral e de vez em quando ele esquece as coisas que ele aprendeu. Ah, tá. Então a nota dele não pode ser a nota que ele tirou agora, porque ele fez a prova e esqueceu tudo. Entenderam? Então isso é para professores. Agora, os pais que estão passando por esse problema, Cris é uma que foi que me falou. Aliás, Cris tem um sobrinho assim, né? Foi a última, que foi agora, hoje, né? E tem aqui Daniela, tem Mônica, tem Juarez, que tem filhos, sobrinhos, amigos, nessa mesma situação, tá? A todos vocês, a orientação é a mesma, tá? Então, temos que insistir com as escolas para respeitarem esses seus sobrinhos, filhos, parentes, etc. Então, isso é importante. Vamos agora ao nosso assunto principal. O nosso assunto principal é o cérebro cardíaco. Gente, eu adoro falar de cérebro. Todo mundo sabe disso. Sabe que eu adoro falar de cérebro. E é porque ele é fantástico. Cérebro é uma coisa espetacular. Tá? Então, nós temos vários cérebros. Tá? Então, vamos ver quais são os nossos cérebros e vamos prestar bastante atenção agora às grandes diferenças entre todos esses nossos cérebros. Tá? Vamos ver aqui. Aí está o ser humano. Nós temos 100 trilhões de células. Né? Nosso corpo tem aproximadamente 100 trilhões. Tem gente que diz que tem 10 trilhões, 20 trilhões, não sei quem contou. Mas nós temos, na realidade, 100 bilhões de neurônios no cérebro. 100 milhões no intestino e 40 mil no coração. Então, é exatamente assim que está distribuído os nossos neurônios. E o nosso sistema límbico é quem faz o controle de tudo isso. Então, o que nós temos? Essas 100 trilhões de células, foi feita uma contagem no Instituto de Israel que deu menos, deu parece que 20 trilhões de células. Mas o que interessa é que nós temos trilhões de células. Em outro momento nós vamos ver as bactérias que nós temos muitas bactérias também. Agora, o que nós vamos falar agora são sobre os neurônios, ou seja, as células neurais. Então, repare só a proporção. São 100 bilhões no crânio, embaixo 100 milhões no intestino e 40 mil, só 40 mil no coração. Essas 40 mil células no coração, que são os neurônios do coração, elas têm uma coisa que começou a nos espantar muito e que está sendo mensurado ainda por pares em outros institutos, e eu não tenho a resposta ainda, porque um dos que teria que fazer isso era eu, aqui no Hospital São Rafael, e eu não consegui nem manter contato com os cientistas de lá, e que seria para verificar se eles lá possuem um magnetômetro de precisão, para nós fazermos essa mensuração em paralelo com os outros institutos de pesquisa. Já aqui no IUP, nós não temos equipamento nenhum de pesquisa, já que nós não conseguimos montar a área de laboratório na parte de pesquisas neurocientíficas. Né? Mas então, o que está sendo constatado pelos institutos que fazem a mensuração dos campos magnéticos gerados por cada um de nós em cada área do nosso corpo? É que nós geramos, toda vez que um neurônio desses, tá? Aqui à direita você tem a célula neural, né? À direita, embaixo tem a célula neural. Essa célula neural, que vocês estão vendo aí no canto direito inferior, ela emite eletricidade, é um campo elétrico, assim como ela produz substâncias químicas, que são os neurotransmissores, né? Essa eletricidade, ao ematir, todo campo elétrico emitido gera um campo magnético correspondente. E o que o HearstMath Institute da Califórnia e outros institutos de pesquisa neurocientíficas, biológicas, etc.,
estão verificando é que o campo magnético gerado por esses 40 mil neurônios daqui do coração, ele é muito superior ao campo, é 5 mil vezes superior ao campo magnético gerado pelos 100 bilhões de neurônios no cérebro craniano. Lembra que há uma semana ou duas atrás nós falamos desses milhões de neurônios entéricos, né, do sistema digestivo. Então, se tem um campo magnético tão grande, ele tem alguma importância, né? Deve ter uma importância. E que importância é essa? Como é que nós podemos ver essa importância? Bom, se lembra que nós já comentamos sobre, pelo menos meus alunos de neurociência, lembram que eu comentei que em abril de 2008, um americano transplantado se matou da mesma forma que o seu doador. Meus alunos devem se lembrar disso. Eu sempre conto esse caso que começou com ele se casando com a viúva, um ano depois de ter recebido o coração do ex-marido dela, né? Muita gente até faz gozação, diz que ele se matou porque ela matou o segundo marido, né? Na realidade não foi isso. Muita gente ficou espantada com isso. Isso começou a gerar um monte de pesquisa. As pessoas começaram a fazer ligação com outros casos. Diversos casos semelhantes apareceram e foram divulgados. E houve até um documentário feito pela BBC de Londres sobre esses diversos casos. O que a gente precisa saber é por que aconteceu isso, por que ele se matou e por que os outros casos aconteceram. Que é o quê? O que acontece? A pessoa, ao receber o coração de outra, ela muda a sua essência. Ela não muda a sua memória. Ele continua sabendo quem ele é, sabendo quem é a família dele, sabendo o trabalho que ele está tendo. Ele continua a sua vida normal, a sua rotina continua perfeita, a sua memória está ali. É a dele, que a sua memória continua no cérebro. O que muda é a sua essência, ou seja, os seus gostos mudam, as suas vontades, seus gostos, seus desejos mudam, a sua forma de se relacionar muda, a pessoa fica, se ela é calma e o doador era uma pessoa muito nervosa, ela fica nervosa. Se ela é muito nervosa e o doador era calma, ela fica calma. Ou seja, ela muda a sua essência. Então, isso tem acontecido com todas as pessoas que recebem um coração. Então, significa que o nosso coração, ele possivelmente seja a parte mais importante do nosso eu, que não é a nossa memória. A nossa memória vai sendo construída ao longo do comportamento, da socialização, etc. É a nossa essência. Quem nós realmente somos, possivelmente seja o nosso coração. Então, há vários casos sobre isso. Casos e mais casos relatando esses fatos. E isso é uma coisa espantosa. Isso nos espanta. Né? Óbvio que nos espanta. Porque muda toda a nossa forma de entender um transplante de coração. Há um comercial que está sendo passado em algumas televisões, não sei se alguns de vocês viram, de uma mãe que faleceu ao dar à luz. Nesse mesmo hospital em que ela faleceu ao dar à luz, a um bebezinho, havia uma pessoa necessitando de um transplante de coração. Quando ela faleceu, os órgãos foram doados, e no mesmo hospital, um rapaz recebeu o coração dessa mãe. Por coincidência, em que o bebê teve alta e está saindo com o pai, com tios, avós, etc., esse rapaz também está saindo, tendo alta. E ninguém consegue fazer o bebê parar de chorar. Ele está inquieto, chorando, desesperado. Muitos de vocês devem ter assistido esse vídeo. Até que esse rapaz chega, se aproxima do bebê, porque ele sabe que aquele bebê foi justamente da pessoa que doou o coração para ele. Aí se aproxima e pega o bebê, se lembrando, né, que, poxa, ele está vivo por causa da mãe desse menino que morreu. Mas quando ele pega o bebê e aproxima o bebê do corpo dele, o que acontece? O bebê, ao encostar no corpo dele, muda completamente. Encosta
e sente as batidas do coração da mãe. Ou seja, na realidade, pode não ser isso. Pode ser o quê? O campo magnético gerado pelo coração da mãe é a mãe, certo? É a essência da mãe. E ele conhece a mãe, porque ele passou 9 meses sentindo o palpitar do coração da sua mãe. Então, ele se acalmou, imediatamente se acalmou. Isso é um caso real, que foi relatado por meio de um vídeo. Tá? E há outros casos sobre isso. Não sei se vocês assistiram o vídeo, que é um vídeo de um menino que recebe um coração de um ou outro menino. Ele mora de um lado do rio, lá nos Estados Unidos, de um rio, né, que atravessa uma balsa. E ele mora de um lado, e ele estava internado, precisando de um coração, quase para morrer. E um rapaz que mora do outro lado do rio sofreu um acidente e os pais doaram os órgãos dele. E o coração foi para esse menino. Os pais do falecido, do menino falecido, escreveram uma carta para ele, para esse receptor, dizendo que gostariam muito de conhecer o menino que recebeu o coração do seu filho. Que eles demoraram muito a aceitar doar o coração, mas eles perceberam que essa doação até traria um certo conforto para eles, porque eles saberiam que pelo menos alguma coisa do filho dele continuava vivendo. Então ele escreve a carta para esse menino, o menino lê a carta e vai visitar essa família. E ao visitar essa família, é recebido pelos pais, eles têm uma conversa rápida, tomando um lanche e tudo, e a mãe leva ele para conhecer o quarto do filho que ela perdeu. Ele vai lá, olha o quarto, tudo, vê a fotografia do garoto que faleceu e resolve ir embora, porque ele tem que ir embora para casa. E vai se despedir, se despediu e foi indo embora. Quando ele está saindo, a mãe não aguenta, a mãe não aguentou de tanta emoção e saiu correndo para abraçar ele. E ele percebeu que ela precisava, não era abraçar ele, ela precisava sentir o coração do filho dela. Ah, sim, eu esqueci. Assistam esses trechos rápidos desse filme. Eva-Lena? Hallå, vem är det? Hej. Får jag ta en kaka? Visst, varsågod. Ja. Ta du. Vilken klass går du i skolan? Jag går i 8A. Vad tycker du bäst om då?
matte och bild, tror jag. Ja, men det är bra. Har du några syskon? Nej. Spelar du någon sport? Nej, men jag tycker om att spela fotboll. Ja, du spelar något lag? Nej, bara så här på kul liksom. Ja, visst. Fotboll, ja. Mm. Vad roligt. Ja, visst. Tack för chatten. Jag är så glad att du kom. Jag är så glad att du kom, Daniel. Isso é real, gente. Isso é uma coisa real. Ou seja, isso ocorre frequentemente. Vários casos nós temos visto de coisas assim. E o que nós temos que fazer é o quê? É descobrir essa importância. Qual será a importância desse cérebro cardíaco? Pelo que nós estamos vendo, os estudos que estão chegando a nós e que nós estamos fazendo também, e que possivelmente a gente venha a fazer tendo esse magnetômetro de precisão à nossa disposição, né? É realmente verificar, analisar esse campo magnético. Como é esse campo magnético? Então vamos primeiro a um comentário para depois nós falarmos sobre isso. O comentário é o seguinte: eu tenho visto muita gente dizer, como nós falamos no artigo inicial, né, de conhecimento versus acomodação, isso não existe, não é nada disso, não acontece isso, não está escrito em lugar nenhum. Não está mesmo, não. Não está escrito em lugar nenhum, nem é para estar. É novo, é conhecimento novo. Tem várias pessoas pesquisando ainda, não está escrito ainda, não está publicado ainda e não vai estar tão cedo. Nós precisamos de mais elementos, nós precisamos de mais pesquisas. Apenas é uma coisa tão importante que é bom nós darmos, nós respeitarmos isso. Então, nós sabendo, por exemplo, o que aconteceu com esse trecho do filme que eu coloquei para vocês, nós temos que dar essa chance a essas pessoas, a essa mãe, dela ficar tranquila, ela sentir que o coração do filho dela está ali, ela ter um contato com aquele coração, ela ouvir. Aquele bebê, ele precisa sentir aquele calor daquele coração. Depois as outras pessoas
vão passar a trocar afetividade com ele e vão compensar aquela falta. Mas inicialmente aquele coração está ali também, quem sabe, precisando daquele contato. Quem sabe precisando daquele compartilhamento de emoção, de sentimento que está sendo gerado pelo campo magnético. O que nós vemos é o seguinte, o que hoje, nas conversas que eu estou tendo com todos os cientistas que estão trabalhando em cima disso, é que possivelmente esse cérebro cardíaco seja realmente o cérebro do eu real. Ou seja, é o cérebro que gera todas as nossas emoções e sentimentos, é o cérebro do nosso desejo, do nosso id, do nosso ego, do nosso... o superego seria talvez o cérebro mesmo, né? Mas seria o cérebro do nosso id, principalmente, do nosso ego, principalmente, do nosso eu real, o nosso self, né? Então, ele é a nossa essência, independentemente das memórias que nós tivemos. Então, isso significa que, ao esse coração passar para uma outra pessoa, a nossa essência passa para essa outra pessoa, embora ela não se lembre da sua vida, porque ela se lembra da vida dela. Então, a memória é dela. A família que ela tem é a família dela, não é a sua. Mas a essência, a vontade de fazer as coisas, os desejos, o id, o ego, o self, é o seu. Então, por isso que aquele alto executivo de Nova York, que só andava em concertos de música clássica, só andava em carros de luxo, etc., ao receber um coração cujo doador foi um roqueiro que se acidentou, ele passou a andar de casaco de couro, trocou o carro por uma moto do último modelo, ele passou a ir a shows de rock em vez de música clássica, mas continuou alto executivo, com todas as memórias dele, fazendo suas reuniões, mas com um comportamento na reunião muito mais solto, muito mais leve, muito mais roqueiro do que o comportamento que ele tinha antes. Todo mundo se espantou. E em todos os casos que nós estamos analisando, a pessoa que recebeu um coração de outro e não mudou o seu comportamento, a sua essência, as suas vontades, porque o outro tinha coisas semelhantes, era semelhante. Então, quando as essências são semelhantes, você não percebe nenhuma mudança. Você só percebe mudança quando as essências são muito díspares, muito diferentes. Então, isso é um processo de estudo ainda, análise ainda. Então, o que eu estou passando para vocês é o que nós sabemos hoje. O que nós sabemos hoje é, possivelmente, o coração seja a nossa essência, coisa que os filósofos antigos sempre disseram. Isso é interessante, né? Eles sempre falaram sobre isso, e nós nunca demos importância a isso. Hoje nós voltamos a dar importância ao que os filósofos antigos diziam, que o coração é o amor, o coração, e é mesmo, ou seja, o amor, o sentimento, a emoção é o coração. E é interessante que eu, conversando com muitos adolescentes, falando sobre isso, que eles vêm me perguntar muito sobre essa parte, né? Quando leem, tem mais adolescentes me perguntando do que adultos. Talvez os adultos que já não saibam mais o que é amor, o que é sentimento, o que é emoção, coisa que os adolescentes estão descobrindo, empolgados e tudo, e eu faço questão que eles desenvolvam isso e nunca mais esqueçam, como muitos adultos estão esquecendo. Eu vejo, quando eu estou na academia de ciências, por exemplo, eu vejo cientistas que realmente estão mergulhados na ciência e esqueceram da parte mais importante dela, que é ele. Tá? É a sua satisfação pessoal, a sua felicidade. Então, isso está ocorrendo, isso é problemático, né? Isso é uma coisa séria. Eu estou mergulhado na ciência, estou mergulhado nos estudos, mergulhado nas pesquisas, mas todos sabem, inclusive todos da minha família, minha mulher, meus filhos, netos, que a todo momento eu paro. Entrou um filho aqui, apareceu a oportunidade de estar conversando com o neto, tudo para na hora, para bater aquele papo, para conversar, para trocar afetividade, trocar emoção, trocar amor. Lógico, né? Isso nós temos que fazer o tempo todo.
é com um amigo também. De repente, vamos tomar uma cerveja, tomar um chopp, tá? É o que nós precisamos, tá? O tempo todo com esses dois desenvolvimentos espetaculares, como eu falei no início, que são a nossa base. Então, no aspecto coração, nós já sabemos que ele é muito mais importante do que nós pensávamos, muito mais importante do que os livros de medicina estão relatando, muito mais importante do que uma simples bomba de bombeamento de sangue. Então, ele é a nossa essência. Agora, como é que trabalha isso, então? Como é que é esse trabalho dessa essência? Então, voltando àquela figura que eu mostrei para vocês, o que acontece? Esses 40 mil neurônios do coração, como o campo magnético, por algum motivo, é muito forte, ele não só interfere no nosso cérebro craniano, como deve interferir também no nosso cérebro do intestino. Reparem que quando a gente está mal, emocionalmente mal, o intestino funciona mal também. Ou seja, nós estamos interrelacionados. Esses 40 mil neurônios aqui do cérebro cardíaco estão interrelacionados com os 6 milhões de neurônios do cérebro do intestino e com os 100 bilhões de neurônios do cérebro craniano. Então nós temos que estar atentos permanentemente a estarmos bem emocionalmente. Estarmos bem emocionalmente significa que o nosso cérebro entérico, que é o segundo cérebro, o cérebro do intestino, vai trabalhar os alimentos de uma maneira maravilhosa. E ele ainda tem uma coisa fantástica, o entérico, né? Os que tem esses 50 milhões do intestino. É ele quem gera 80%, praticamente 80% de toda a serotonina e quase a metade de toda a dopamina. Imagina, serotonina e dopamina são os nossos ingredientes naturais da nossa felicidade, da nossa alegria, da nossa satisfação, dos nossos prazeres. Gerados aonde? A maior parte deles gerado no cérebro entérico, o cérebro do intestino, que é interrelacionado com o cérebro cardíaco. Então, estamos bem emocionalmente, nosso cérebro entérico está funcionando bem. E, obviamente, nosso cérebro craniano também, nós raciocinamos melhor. Quando a gente está irritado, nervoso, a gente sabe que uma decisão nossa vai ser mal tomada. Então, irritado, nervoso é o quê? Cérebro cardíaco funcionando com irritação. Vai provocar o quê? Vai provocar um descontrole nas nossas decisões. Reparem que nessa figura aqui à esquerda está o sistema límbico. O sistema límbico, eu antigamente, nesse próprio slide, eu coloquei, em vez de controla tudo, eu dizia comanda tudo. Troquei comanda tudo por controla tudo. Por quê? Porque com esses estudos do cérebro cardíaco, quem comanda tudo não é o sistema límbico. O sistema límbico controla tudo, mas quem comanda tudo, inclusive o sistema límbico, pode ser o cérebro cardíaco. Então, não vamos dizer, isso é mentira, não existe, vá pesquisar. Então, eu chego a ser grosso às vezes, né? Por que vai me contestar? Para que me contestar? Eu não preciso ser contestado, eu não estou aqui para provar nada para ninguém. Tá achando estranho? Vai estudar, vai ler, vai pesquisar, né? E vai criar conhecimento, óbvio, né? E vai publicar esse conhecimento, fique famoso, ganha até o prêmio Nobel, quem sabe. Eu não quero prêmio Nobel, eu não quero nada. A minha curiosidade é para que eu possa compartilhar com todos vocês, né? E não com esses tais, né? Que são contestadores sem fundamentação, né? Contestar com fundamentação está certo. E eu quero conversar com vocês, compartilhar com vocês, por quê? Porque todos vocês que eu conheço, todos os meus ex-alunos, todos que estão me seguindo pela conversa que eu tenho com todos vocês, vocês são curiosos no bom sentido, vocês são curiosos, vocês querem saber mais coisas, vocês querem ver o que esse conhecimento pode ajudar na vida da gente, na vida de todos nós, o que nós podemos fazer com esse conhecimento para ajudar as pessoas, a sociedade, melhorar tudo, né? É o que a gente precisa. E esse a gente já sabe. Ou seja, desse assunto de hoje, que é o cérebro cardíaco, nós sabemos, vamos nos dedicar a construir dentro de nós são os dois alicerces, amor e conhecimento. Vamos nos dedicar a construir o amor, a construção do amor interior dentro de nós vai fazer com que esse cérebro aqui, que é o do conhecimento, está aqui, o do amor está aqui.
esse cérebro aqui funcione maravilhosamente bem. Quem não ama não tem cérebro cardíaco funcionando bem. Por isso que sente dor aqui, dor ali, porque a saúde está no cérebro entérico, o cérebro do intestino. E se eles são interrelacionados, se não tem amor aqui, o intestino não vai funcionar bem, não. Nem o cérebro, nem o crânio, nem o cérebro craniano. Vamos chamar de cérebro craniano, cérebro cardíaco, cérebro entérico. Então, os outros dois não vão funcionar direito. Então, vamos amar, vamos construir o sentimento de amor o tempo todo. É lucro, é só lucro. E, obviamente, é muito mais inteligente do que a gente construir o ódio, como eu tenho visto nas redes sociais. Nas redes sociais é ódio, 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 ódio. De vez em quando eu coloco uma opinião minha, né, no Facebook. Quando eu coloco aquela minha opinião, os contrários a ela, que não são, muitos não são nem amigos mesmo, tem uma enxurrada de sentimentos de ódio. Eu não imaginava que você era tão idiota assim, meu Deus do céu. Eu sou idiota. Então, a melhor coisa que tem é isso, ou seja, vamos construir o sentimento de amor. Nós estaremos exercitando e alimentando essas 40 mil neurônios que formam essa maravilhosa rede neural cardíaca, que possivelmente seja o comandante supremo de nossos 3 cérebros, dos outros 2 cérebros, né? Dos outros 2 cérebros. Se é que a gente não tem mais cérebro por aí, né? Porque nós ainda temos uma outra mistério, que eu já comentei em um dos vídeos, não sei se vocês se lembram, que é sobre o DNA lixo. Lembram? Que no nosso DNA tem uma parte enorme do nosso DNA, quase 80% dele, que era chamado de DNA lixo, que o Roger Tsien, aquele cientista que ganhou o prêmio Nobel, descobriu que não é lixo coisa nenhuma, que esse DNA lixo ele tem uma capacidade de memória de milhares de terabytes em cada grama dele. Então, para que tem essa coisa memorizável que pode ser usado como memória e com uma capacidade imensa, quase infinita? Alguma coisa esse DNA lixo faz também. Então, possivelmente, embora nós estejamos falando desses 3 cérebros que eu mostrei para você, o craniano em cima, o cardíaco e o entérico, possivelmente nós tenhamos um outro cérebro, um 4º cérebro, que talvez seja o cérebro do DNA lixo, que pode ser apenas memória, né? Como os aborígenes falaram para mim na época que eu morava na Austrália. Então, foi um conhecimento. Aliás, é uma coisa interessante de lembrar. Quem tem meus livros sabe da minha história, é só ler a orelha do livro. Aliás, os preguiçosos que têm meus livros e nunca leram, leiam pelo menos a orelha que você vai saber dessa história, tá? Não estou chamando todo mundo de preguiçoso, não. Só quem compra meus livros e não lê. Então, na orelha de todos os meus livros, fala dessa passagem minha pela Austrália. Quando, até hoje, eu mantenho contato com o Trevor, que era meu cunhado lá na época. E lá eu tive contato com os xamãs aborígenes de uma etnia lá do deserto, e esse xamã me passou conhecimentos espetaculares sobre o que nós estamos falando, tá? E até hoje as coisas estão se mostrando verdadeiras. Tem coisas que esse xamã aborígene me contou, me falou, e eu anotando. Eu fiz uns 10 acampamentos no deserto lá. Eu ia passar uma semana, um final de semana grande daqueles, né, que tinha folga na empresa que eu trabalhava lá, que eu estava estudando e trabalhando, e ficava acampado com eles no deserto, né? E nesses acampamentos no deserto, eu anotei tudo, eu tenho tudo anotado, né? Tudo isso anotado. E eu, como já comentei com vários de vocês, eu entrei numa faculdade de medicina lá para fazer neurologia, que já estava começando. O termo neurociência, tinha sido criado naquela época, 70 e poucos e tudo. Mas não se usava muito neurociência ainda, era neurologia mesmo. E entrei como ouvinte, que eu não podia fazer faculdade nenhuma, que na época oficial de marinha, eu era oficial de marinha, né? O oficial de marinha não podia fazer outros cursos superiores, só os da marinha mesmo. Então eu fiz por baixo do pano, escondido como ouvinte. E eu levava para os professores
as ideias desses xamãs e eles diziam que isso não existe, não, isso é xamanismo. Que isso, Roberto? Isso é xamanismo. Hoje tudo é verdade. Praticamente tem muita coisa que ainda não é. Eu já cheguei à conclusão, que no início eu ficava na dúvida mesmo, né? Eu cheguei à conclusão que tudo aquilo é verdade que ele falou. Mistério. Como ele sabia disso? E uma das coisas que ele sabia é desse quarto cérebro que nós não sabemos de nada ainda. A única evidência que nós temos, a do coração ele já me falava, esse que eu comentei com vocês. O coração é a nossa essência e é quem comanda tudo no nosso organismo. Por meio, é como se, digamos, ele não falava do cérebro entérico. Aliás, que eu me lembro, eu vou até ver minhas anotações, que a Eric, meu filho, estava lendo algumas anotações, escrevendo uma biografia minha, né? Mas estão na chácara. Eu vou dar uma olhada se tem isso, se ele fala do cérebro entérico. Mas ele falava do cérebro craniano da seguinte maneira: o nosso cérebro é o... Ele fez uma comparação, já que eles tinham conhecimento de automóveis, a coisa toda, já era evoluído, né? Que o nosso cérebro craniano é o motor do carro, a mecânica e o motor do carro. O motorista é o coração. Comparação perfeita para a conclusão que os cientistas estão chegando agora, ano 2015, 16, 17, 18 e 19, sobre o cérebro cardíaco. E que não está em livro nenhum ainda, mas está no meu caderno. 1975, em pleno deserto da Austrália, anotando tudo que aquele xamã aborígene me falava. Fantástico, né? Isso é... Eu sei que eu sou chato para alguns de vocês, já cansaram de ouvir essa história minha, mas velho é assim mesmo, repete a mesma história 300 milhões de vezes, porque adora contar as memórias, né? Então, mas isso está em alguns livros meus. Eu tenho a impressão que relatei esse fato em algum livro meu. Ou se eu não relatei, tem que... Não relatei nenhum. Só está na orelha mesmo. Mas o livro de biografia eu vou relatar, lógico. Por falar nisso, o meu 5º livro acaba de ser acabado, terminou, já está editado. A editora já me ligou e já estão mandando para mim. Na semana que vem ele chega em Salvador. Os livros chegam a Salvador, eles já estão sendo enviados para todas as livrarias, que vocês entrando aquelas livrarias todas que tem online, né? Cultura, Livraria Saraiva, Civilização Brasileira, toda livraria online já vai ter ele a partir da semana que vem. E uma caixa está indo lá para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, já que lá nós vamos fazer o lançamento. O primeiro lançamento será em Passo Fundo, na Livraria Delta, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, nós vamos fazer na Livraria Delta do novo shopping que abriu agora, em Passo Fundo. Eu vou fazer uma palestra sobre o Afetividade na Educação, que é o meu 2º livro, e também sobre o Estudos sobre Educação, Inclusão Responsável, que é esse 5º livro. Então, lá está na Livraria Delta, no shopping, em Passo Fundo, nesse shopping recém-inaugurado, nós vamos estar, se não me engano, a Livraria Delta vai estar com vários livros meus à disposição. Ele vai estar com Afetividade na Educação, O Menino dos Jornais, esse Estudo sobre Educação e Inclusão Responsável, mas possivelmente ele não vão estar disponível nem o Viravolta, que é o primeiro livro meu, que é o romance, nem o Sexo, a Escolha é Sua, porque esses dois esgotaram. Então a gente vai ter que reeditar no meio desse ano, né? Então, mas esses outros 3 possivelmente estarão. E em todas as palestras, cursos que a gente vai dar lá no Rio Grande do Sul, em toda a área do Rio Grande do Sul, nós estaremos com esses livros à disposição, esses 3, né, à disposição. A primeira coisa que nós vamos fazer no Rio Grande do Sul será um curso de autismo, um curso completo sobre autismo, 20 horas aulas, que vai ser feito na cidade de Frederico Westphalen, lá no norte do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos fazer no final de semana, a gente já está divulgando isso. Quem tiver alguma
morar nas redondezas, né, de Frederico Westphalen, que ali é próximo até de Passo Fundo, né? É próximo de todas aquelas cidades em volta. Passo Fundo é uma delas. Quem estiver nas proximidades e quiser fazer esse curso sobre autismo, nós vamos fazer numa pousada lá em Frederico Westphalen. Okay? E depois vou fazer várias palestras, etc., e cursos em Passo Fundo e nas cidades em volta. Ok? Então, e na Livraria Delta, depois eu vou divulgar pelo Face, pelo YouTube, por tudo que é lugar, e pelo Twitter e pelo Instagram, essa caminhada minha. Tá? Como vocês sabem, alguns de vocês já têm conhecimento, é bom repetir aqui, né? Para quem quiser me acompanhar. Nós estaremos em Vitória da Conquista no dia 2 de fevereiro, em Governador Valadares no dia 3 de fevereiro, em Belo Horizonte no dia 4 de fevereiro, em Campinas e São Paulo no dia 5 de fevereiro, dia 6 de fevereiro em Ponta Grossa, no Paraná, 7 de fevereiro em Palmitos, em Santa Catarina, 8 de fevereiro em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, 9, 10 de fevereiro continuamos em Frederico Westphalen fazendo curso de autismo, 11 de fevereiro até 23 de fevereiro estaremos no Rio Grande do Sul, baseado em Passo Fundo e fazendo curso de palestra em toda a redondeza. 24 de fevereiro, Curitiba, no Paraná, 25, Sorocaba, em São Paulo, 26, Niterói, no estado do Rio, 27, Campos, no estado do Rio, 28, Timóteo, em Minas Gerais, e aí em março já estaremos de volta à Bahia, passando por diversas cidades, desde o sudoeste da Bahia até Salvador. Ok? Então, agradeço a todos vocês a participarem, né, dessas nossas lives e assistirem pelo nosso Face, a maioria assiste depois, e também pelo YouTube. E aqueles que estiverem assistindo pelo nosso canal do YouTube, que daqui a pouco vai estar a gravação lá, que inscrevam-se, aqueles que não se inscreveram, dê o like, que parece que é importante, né? Eu vejo todo mundo dizer, dá um like, então eu digo também, dê um like aí, sei lá para que serve, mas dê o like, se inscreva no nosso canal do YouTube, e que nós temos mais de 400 vídeos, né? Quase 500 vídeos, em que eu estou organizando agora para que a gente possa ter uma facilidade de acesso ao conhecimento que a gente está debatendo, né? Estamos trocando por ali, né? Então, gente, amigos, um forte abraço para todos vocês. Na próxima quarta-feira teremos o nosso programa aqui mesmo, ainda de Salvador. Então, nós teremos o último programa em Salvador, de janeiro, né? Será na próxima quarta-feira, porque em seguida nós teremos a quarta-feira eu estarei em Ponta Grossa, no Paraná. Então, a depender das condições de internet do hotel que eu estarei em Ponta Grossa, no Paraná, a nossa transmissão da quarta, dia 6 de fevereiro, deverá ser diretamente em Ponta Grossa. Tá? Na outra quarta já será em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e assim por diante, até a nossa volta. Ok? Um forte abraço para todos vocês e aguardo todos vocês na nossa próxima quarta-feira. E aviso aos pais, já ia esquecendo, aos pais dos alunos do Colégio IUP, nesse sábado, às 3 horas da tarde, nós temos um encontro importantíssimo, onde nós precisamos dialogar sobre tudo aquilo que os professores vão fazer com seus filhos no decorrer desse ano letivo. Esse ano vai ser fantástico, melhor ainda que o ano passado. Os professores estão se prepararam durante 3 semanas no ano passado, final do ano passado, estão essa semana toda em preparação, e na segunda-feira começa então o nosso trabalho com os seus filhos. No sábado, dia 26, 3 da tarde, aguardo todos os pais de alunos do IUP lá no nosso salão, onde nós vamos então bater um papo sobre seus filhos. Nesse
nessa primeira reunião de 2019, como o IUP está completando esse ano 20 anos de existência, são 20 anos de fundação do IUP, então será um ano de comemorações. E a primeira comemoração que nós vamos fazer é que nessa reunião de pais nós vamos sortear um brinde. Não é nenhum brinde assim, não é uma Camaro, nem um Rolls Royce, nem um Mercedes-Benz, mas é um brinde que vai ser sorteado e que os pais que chegarem antes de nós começarmos a palestra vão receber uma senha e ao final do nosso encontro nós sortearemos para os pais que receberam a senha e continuam lá para receber esse brinde, ok? Um forte abraço para todos vocês e até para os pais dos alunos do IUP, sábado agora. E para os que estão longe, até a próxima quarta-feira na nossa live nesse mesmo horário. Até lá. Que receberam a senha e continuam lá para receber esse brinde, ok? Um forte abraço para todos vocês e até para os pais dos alunos do IUP, sábado agora. E para os que estão longe, até a próxima quarta-feira na nossa